Só para concluir mais uma experiência para mostrar que interessante, uma coisa que eu vou puxar agora. Certa vez eu estava em exoprojeção ao redor do planeta e entrei numa cápsula de vidro. Ela tinha umas partezinhas internas. Quando eu entrei não era mais de vidro, ela era toda transparente fora. Quando eu entrei, eu continuava vendo. E eu comecei a conversar com uma pessoa que estava ali dentro. Ela também em forma feminina. E falou assim para mim: existem milhões de seres extraterrestres que passam pelo planeta pela primeira vez, todos os dias. A melhor forma de você entrar, eles entram em contato com seres humanos o tempo inteiro. Mas para isso eles têm que estar na sintonia certa ou abrirem a percepção para o processo. Como aconteceu comigo fora do corpo. Eu andei fora do corpo, parei num momento, na hora que eu apontei para o céu, estava no aguento certo, na faixa certa, veio um ser falar comigo. Então, às vezes, a melhor forma de você entrar em contato com o ET é a resposta. Como entrar em contato com o ET, como conseguir fazer com que ele chegue até a gente? É buscar o assunto, estudar sobre, dedicar-se de forma sincera, com questionamentos verdadeiros, sem nenhum tipo de intenção de sensacionalismo, não, é só pesquisar, sair do corpo com lucidez e tentar ver o contato, que eles vão, de alguma forma, tentar chegar até você. É como se fosse assim um magnetismo de aproximação. Você precisa estar querendo. É como se fosse um cachorrinho que está vivendo no mundo. De repente o cachorro passa e pensa assim: pô, será que tem um ser humano aqui que podia ficar comigo? Então ele chega até o vidrinho, começa a balançar um pouquinho. O ser humano de longe olha aquilo, se comove e se aproxima e entra no mundo dele porque ele está procurando aquele contato. Tem outros bichinhos que serão respeitados por aqueles seres porque estão no mundo deles. Ao não buscarem, não vai ter retorno. Então, basicamente, para você ter um contato, tentar ter um contato fora do corpo, você precisa buscar isso antes no corpo. Pesquisar, se dedicar a entrar no magnetismo, que isso acontece. Tá? Resumindo, só mais uma coisa aqui que eu queria falar. Nunca vi ETs ruins, tá? Até então, não abro, pelo menos os que eu me coloco, os que encontro como mentores, são super legais, tá? Os tipos que eu vi, sem forma, os Greys. Eu vi uns caras que pareciam uns Greys mais maiores. Dizem que existem esses dois, eu vi os pequenininhos. E vi um maior que uma vez eu fui seguindo ele. Ele entrou num lugar que era tipo uma porta. Era assim, estava dentro de uma casa, que parecia a casa que nós estávamos. Ele passou pela porta. E quando entramos na porta, eu via que dentro da porta era tipo uma espaçonave e eu não lembro mais de nada. É como se fosse a frequência, mudou de frequência. Tá? Nunca vi reptiliano, a não ser certa vez que eu estava fora do corpo, não sei o que foi aquilo também. Não posso dizer que seja ET, mas também nunca vi aquilo fora do corpo como um ser humano, também um ser do astral desarmonizado. Certa vez eu fui levado fora do corpo para dentro de uma casa e de uma menina que dormia no segundo andar de um quarto sozinha, uma moça. E eu vi pela clarividência junto ao mentor, que eu não via, mas eu sabia que ele estava comigo ali. E eu tinha sido levado ali para ver isso, para atuar sobre isso. Um ser que veio pelo mato, todo branco, velho. Parecia uma cobra. Ele era uma cobra. Só que tinha pernas e tal, mas ele não tinha roupa. Ele deu um pulo só, caiu no telhado e caiu dentro do quarto da mulher. Ele puxou a mulher pelas pernas, saiu, tirou ela do corpo e começou a arrastá-la pelo chão. Ele ia abusá-la sexualmente. Foi na hora que o mentor falou para mim: entra na frequência. Quando ele fala isso, eu sei, aborde, né? Aí eu falei com aquele ser horrível lá, que eu nunca vi um ser mais... Sabe quando você entra no mar, que você tem os peixes que fogem, e é que isso que não acontece, tem um tubarão que não foge, ele é o predador, aquele ser é o predador, velho. Ele não fugiu. Quando eu falei com ele, eu falei: oi, meu irmão, que é isso aí, rapaz? Brincando, né? Ele olhou para mim. Ele estava de frente, eu estava meio de lado, assim, estava vendo ele, mas ele virou de frente para mim. E ele foi, e na posição que ele estava, ele largou a menina, já tinha largado, obviamente, né? Ele foi olhando a mais ou menos 1,5 m, 2 metros de mim, sem fugir, velho. Normalmente os espíritos fogem, normalmente quando tá com o mentor. Ele percebeu que eu não tinha medo dele, apesar de estar no sentido de próximo ao mentor, né? Então o que ele pensou? Ele olhou para ver se eu ia ter medo dele. Como eu não tive, ele não teve reação nem de correr de mim e nem de correr para mim. Ele ficou parado. Aí ele começou a rodar olhando para mim como se fosse me esbeirar por trás.
Ele subiu na cama da menina, passou por cima dela, passou por trás de mim, e a ideia dele, só que eu fui virando o corpo em direção a ele, sem nenhum medo. Sabe uma pessoa encarando você nos olhos, como se fosse um predador? Aí ele foi saindo devagar de frente para mim, se esgueirando pelo lugar, desceu a escada, certinho, dois vão, uma escada aqui, vim, a primeira escada, um vão de escada, a segunda ele foi para trás de um móvel de madeira e ficou como se eu não soubesse onde ele estava. Só que parece que eu estava usando um tipo de visão drone. Eu conseguia ver todas as situações e controlar a posição que eu queria ver onde ele estava. O mentor fez isso comigo. Eu soube que ele entrou naquele lugar por trás. Eu não sei o que foi aquilo até hoje. Eu sei que era um ser que era um dos controladores da região ali. Porque ele não tinha medo de mim. E não que tem que ter medo. Mas normalmente, quando você está fora do corpo com lucidez e calmo, os espíritos eles têm um certo tipo de receio. Eles se afastam, é difícil eles atacarem quando você está bem centrado. Aquele cara não me atacou, mas eu nunca tive visto um ser mais corajoso que aquele. É a forma como ele me peitou, tá? Então, eu não sei se aquilo era reptiliano, não, era um bicho branco, e era um bicho mau, ele era um bicho do mal, tá? E ele atacava, ele obsediava, não sei se constantemente, aquela moça, e era um processo sexual, não era um processo sexual tipo súcubus ou íncubus, que eles se fazem uma forma e demonstram uma sexualidade para que você sinta interesse, não. Ali era do tipo predador miserável dominador. Ele chega, pega você, usa como quer, larga lá e vai embora. E com controle extremamente pesado. E ele, assim, e ele sabia que eu não estava só. É uma coisa estranha aquilo lá.